Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Na mensagem ele fala. E agora é o momento da palavra de Deus, né, irmãos? Aonde o Senhor vai falar conosco aí poderosamente, né? Vamos ler o texto sagrado, aonde que o Espírito de Deus colocou no meu coração, que diz assim, Isaías 59, versículo 8: o caminho da paz eles não o conhecem, nem a justiça aos seus passos. Fizeram para si veredas tortas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Quer dizer, conhecimento de Jesus. Muitos estão na igreja, não conhecem o caminho da salvação, não conhece o caminho para que nós possamos ir para o céu. Vamos estar orando? Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nesta hora, Pai, eu quero te entregar nas tuas mãos. Joga por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai querido, me dá palavra, Senhor. Meu Pai, me dá o teu Espírito Santo. Venha me usar mais uma vez com autoridade. Pai querido, para que o nome do Senhor, ele venha a ser glorificado. E por isso, Pai, eu te entrego nas tuas mãos. Joga por terra todas as barreiras, tudo aquilo que não provém do Senhor. Irmãos amados, hoje, como é de costume, a gente encerra a programação trazendo uma palavra ao vivo aí para você. Irmãos, e hoje, esse versículo, o profeta Isaías, se você observar, lá no capítulo 1, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para que não possa ouvir. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele veio falando para o povo de uma maneira frente a frente, de uma maneira que aquele povo podia entender o que Deus queria daquele povo. Mas aquele povo, irmãos, estava completamente contaminado. Aquele povo só queria saber de pecar, de fazer as coisas erradas e não dando ouvido à palavra de Deus. Então, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Então o Senhor, ele deu uma simbologia em Mateus, falando que Israel, ele queria fazer com Israel como? Juntar como a galinha junta os pintinhos. Mas o povo, com a sua perversidade, através do pecado, ele trouxe consequência. Ele trouxe consequência porque o pecado, a iniquidade daquele povo, veio fazer separação entre vós e o vosso Deus. Os seus pecados, os nossos pecados, o pecado do povo faz separação entre Deus
A única coisa que faz separação entre Deus é isso. E nós hoje vamos falar, irmão, aqui em Isaías, o Senhor me mostra a gravidade do pecado terreno, a gravidade do pecado, que fica claro, irmãos, que ele é o responsável de distanciar o homem, a mulher de Deus. É o maldito pecado. E o ser humano, além disso, estão causando danos. Inumeráveis os pecados do povo. Não tem como nós contarmos, falar que aquele irmão está isto, é aquilo. Irmãos, a gravidade do pecado tem alastrados em alguns templos. Nós somos igreja de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Irmãos, hoje o pecado estão inumeráveis dentro do povo que se chama crente, que se serve a Deus. Deus é santo, irmãos. Deus não tem parte com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Ele não tem acesso de Deus. Não tem acesso àqueles que pecam. Não tem acesso à vida eterna. Aqueles que vivem uma vida dissolutamente em pecado. Não vai ter acesso a Deus aquele dia. Muitas pessoas estão enganadas. Serve a Deus, disse que é crente, é titulado como pastor, como evangelista, como presbítero, como missionária, tudo isso, mas tem que haver uma separação, irmãos. Tem que haver uma separação, porque Deus, ele é santo. Deus, ele não quer dividir. Se ele não quer dividir, não quer se entregar para Satanás. O amor dele é tão incondicional que mandou seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Graças a Deus que a salvação chegou, nós somos alcançados. Nós somos alcançados pela infinita graça de Jesus, pela essa palavra, pelo Espírito Santo, nos conduziu, nos convenceu de largar e de abandonar o pecado. Mas hoje, infelizmente, irmãos, muitos não desejam obter a salvação. Muitos não querem a salvação, porque o livro de Hebreus foi escrito no capítulo 2, versículo 1 e 2. Por isso nos convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos. Tem pessoas que, para as coisas que ouvimos hoje, você vai ouvir uma palavra para o teu e o meu coração, para que nós atentar mais diligentemente para as coisas que ouvimos. Se não pode adulterar, a pessoa adultera. Se não precisa passar pintura, a pessoa passa. Para andar de bermuda, a pessoa anda. Nós temos que atentar, irmãos, para as coisas de Deus, para que o tempo algum se desviemos dela. Quantos crentes desviou da verdade? Quantos crentes não têm compromisso mais com Deus? Largou o primeiro casamento, está no segundo e assim excessivamente, não atentou pela palavra. Muitos se desviaram dela. Irmãos, parece que os escritores de Hebreus estavam aqui hoje, falando que muitos tempos desviamos dela. Muitos crentes se desviaram. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e a toda transgressão é desobediente, recebeu a sua justa retribuição. E o pecado tem a consequência. A Bíblia disse 6:23 de Romanos, o salário do pecado é a morte.
Não tem aquele dia chegar perto de Deus, no trono de Deus, que o Senhor vai julgar pela palavra e vai falar: por que que você fez dessa maneira? Olha o que a palavra diz. E muitos não estão atentando pela palavra, irmãos. E muitos estão brincando de ser crente. Muitos estão levando uma vida relaxada. Muitos estão levando uma vida de qualquer maneira, não se importando que Jesus a qualquer hora dessa vai voltar e o teu coração parar. E o Espírito de Deus manda falar para mim e para nós: onde tu parar, aonde tu vai passar a tua eternidade? A Bíblia tem dois caminhos, céu ou inferno. Não tem outro caminho que leva a Deus senão a pessoa de Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele falou assim: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. E João 14:6, eu sou o caminho, a verdade, Jesus a verdade, Jesus da vida. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Se não passar por Jesus, tem que passar por Ele. Aceitar Jesus, largar as mazelas, largar as podridão, largar o pecado, largar o amigamento, largar as praias que você vai, põe um biquíni e fala que é crente. Tudo isso vai implicar na sua vida de salvação. E o povo, irmãos, está aí verdadeiramente andando de qualquer maneira. Não tem condições, eu não estou julgando, mas a palavra que diz. E nós, irmãos, e Isaías veio com a missão. Isaías veio com a missão, olhar para a terra. Deus olhou para a terra, percebeu que não havia, que ninguém buscasse, ninguém desejasse a justiça, como está falando lá no 59, versículo 8. Muitos não querem saber da justiça de Deus. E Deus colocou a justiça, irmãos, e todo mundo esquecendo. Nós naquela época estava completamente perdido, em pecado grave, em transgressões grave. E nesse momento o Senhor, através do seu Filho amado, retornou a salvação para nós, porque todos nós, em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos nós já estava desconstituído da glória de Deus. Não existia salvação para nós, nós estava perdido, nós estava sem Deus, nós estava andando sem salvação, ao rumo ao destino do pecado, do inferno. Mas essa salvação chegou até nós na pessoa de Jesus Cristo. Aquele povo que Jesus curou, aquele povo que Jesus curou eles, fez milagres. E chegou até perto de Barrabás, aquele povo julgou: solta Barrabás e crucifica Jesus. Quantas pessoas que Jesus curou naquela época e crucificaram ele? E quantos hoje crucificam Jesus com teu pecado? Quantas pessoas hoje crucificam Jesus para a sua desobediência? Quantas pessoas hoje crucificam Jesus por não precisa disso tudo? Não precisa, tem que cortar o cabelo, tem que aparar o cabelo porque é muito calor. Crucificando o Filho de Deus, tu é um Barrabás. O Barrabás estão soltos aí, as lideranças não pregam contra o pecado. Isso é Barrabás crucificando Jesus 2 vezes. Jesus já foi crucificado uma vez por nós e o povo está crucificando Jesus de novo com as suas mazelas, com as suas podridão. Não tem um compromisso de salvação, de pregar para as ovelhas que estão andando errado. Não, aqui pode fazer isso aí, foi no tempo, agora nós estamos vivendo no tempo da graça, pode fazer tudo. Irmãos, o tempo da graça é mais difícil do que o outrora. Porque o tempo da graça agora, somente você olhar por uma mulher e bater no seu coração, você já adulterou com ela. Só de você olhar para umas coisas, olhar para um homem formoso, bonito e desejar ele na cama, você já adulterou com ele. E hoje quantas pessoas negando a Jesus? Hoje, irmãos, hoje, outrora nós praticávamos
Nós não praticava justiça, nós praticava injustiça, fazendo justiça com Jesus, mas usou a justiça com couraça de espinho na cabeça, cravos nas mãos, cravo nos pés, lança, tomou vinagre. Irmãos, tudo isso, Jesus, agora Deus olhando para que o zelo Deus se arrependeu de ter feito o homem, agora nós estava todo fora do arraial, agora Jesus traz de novo para nós, através de Jesus, e hoje a pessoa não dá um valor. Hoje a pessoa está aí a cada dia estralibrando no pecado, não está percebendo que Jesus voltar e você vai morrer, você não sobe, e você vai para o inferno. Quando diz a palavra o salmista Davi, 119, versículo 109, ele falou assim: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, mas de maneira nenhuma esquecerei da tua lei. Quantas pessoas esquecendo a lei? Quantas pessoas estão fazendo a lei como um copo descartável, entra no ouvido e sai no outro, joga fora, não dá ouvido que Jesus vai voltar, ele vai buscar os santos na terra. Ele vai buscar os lavados e remidos, aquele que negou o adultério, aquele que negou a vaidade, aquele que negou a bermuda, aquele que negou a cachaça, aquele que negou a droga, aquele que negou a prostituição, aquele que negou a pintura de cabelo, furando a orelha, pondo brinco no nariz, aquele que negar sobe para o céu, mas aquele que não negar, não renunciar, tudo isso não sobe para o céu. Isaías veio com a missão para pregar para aquele povo, e o povo hoje estão brincando, põe Bíblia debaixo do braço, acha que isso é normal. Agora aceitei Jesus, agora eu sou crente, mas continua com a pintura, continua com as vaidades, continua com as praias, continua com o adultério, continua com as fornicação, a mesma mazela que continua com ela, e você está na igreja. Irmão, para de fazer papel de bobo, renuncia o pecado, aceita Jesus de coração, rasga o teu coração e deixa o Espírito de Deus entrar para fazer morada, para te limpar por completo, para aquele dia você fazer parte conosco na entrada nos portões celestiais. O povo está brincando de ser crente. Eu não sei como pode o povo hoje destrabelhado no pecado, não tem condições de entrar para o céu, e também, irmãos, está aí dessa maneira. Irmãos, é muito difícil, irmãos, a gente olhar para esse povo que diz que serve a Deus. Como diz em Provérbios 14, versículo 12, o caminho do homem parece reto, mas é o caminho de morte, o caminho para o Seol. O que é Seol? É o inferno. Muitos crentes na igreja pensando que vai subir, mas está se condenando a si mesmo, deixando a palavra, deixando os preceitos de Deus, irmãos. Isso é um perigo. Esses pastores que não pregam a verdade, isso para mim não é pastor, isso para mim é lobo. O apóstolo Paulo, ele foi bem claro com Timóteo, falando: Timóteo, eu estou preocupado com a minha partida. Depois da minha partida vai vir homens cruéis, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, que não vão poupar o rebanho. Tá aí, irmão, e o povo não acorda. E o povo cada dia quer pecar, quer cada dia fazendo as coisas que Deus não se agrada. Mas Deus está exigindo de nós santidade. Deus está exigindo de nós qualidade de crente verdadeiro. Não é o crente falso, o crente fantasma. Não adianta pôr Bíblia debaixo do braço, saião, terno, sapato bonito, terno ou a saia importada. Não adianta, irmãos, isso é bom, mas e a salvação? Como está a tua salvação? O que te tem separado você de Deus? Você sabe o que tem separado você de Deus? A calça comprida? O batom? A vaidade? O que está afastando você de Deus, irmãos? Vê aí, você sabe direitinho. Você sabe o que está te afastando de Deus. Você sabe muito bem o que o Espírito de Deus está cobrando de nós, de mim. O que está afastando você de Deus? O Espírito Santo manda perguntar. O que está afastando você?
Vê aí direitinho, faz um exame, examina-se o homem a si mesmo, examina você. O que está te afastando? Não, essa igreja é muito dura, a palavra de Deus, isso é jugo do homem. Irmão, jugo do homem, de Satanás, é aquela facilidade, isso que é jugo de homem. O jugo de Deus é suave, o seu fardo é leve. Muitas pessoas falam, isso é doutrina do homem, não precisa disso tudo não. Doutrina do homem é que você está vivendo uma vida liberada para pecar. O jugo de Deus é suave, irmãos, ele te alimenta. Às vezes tem pessoas que os pastores batizam as ovelhas em coma. Não tem uma vida regrada, lá não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele mesmo que fala, eu que vou fazer, aqui eu que mando, aqui eu decido. E não, irmão, para com isso, a lei não pode ser mudada, a lei tem que ser pregada o que ela é. Muitos estão mudando a lei, o apóstolo Paulo, nós não somos o falsificador do evangelho, nós pregamos aquilo que o Espírito Santo manda. Muitos falsificadores estão aí, pregando mentira, e a igreja lotada. Joel profetizou no capítulo 3, versículo 14, multidões e multidões no vale da decisão. Ah, será que eu vou passar para crente? Será que eu vou conseguir largar minha cerveja? Será que eu vou largar? Eu gosto de muitas mulheres, eu gosto de prostituir, será que eu vou ter, se ir para a igreja não pode, será que eu vou conseguir largar? Dá lugar para o Espírito Santo que ele vai te libertar. Ele vai te libertar, libertou muitas vidas, Ele quer te libertar também, Ele quer te levar para o céu, Ele não quer que você vá para o inferno com Satanás. Deus te ama, Deus Ele quer te salvar, pecadora, pecador, você que está ouvindo a programação, Deus quer te salvar. Deus Ele quer te limpar por completo, Ele não quer deixar você ir para o inferno, e muitas pessoas caminhando para o inferno. Irmãos, vamos atentar mais para a palavra. Vamos atentar mais para as palavras de Deus, irmão. Olha que palavra bonita o canal aí, canal Palavra e Oração, irmão. O crente tem que ter palavra, ele tem que amar a palavra, ele tem que ter oração, ele tem que ter uma intimidade com Deus, irmãos. Deus se alegra quando olha para a terra, Ele fala assim, os meus olhos estão procurando os fiéis da terra. Por quê? Está procurando os fiéis. Em Salmo 12, poucos são os fiéis na terra. Ele está procurando os fiéis da terra para que adore Espírito em verdade. Mas o povo está dando lugar, crucificando Jesus 2 vezes com seu pecado ordinário dentro da igreja e dentro da sua casa. Tem que falar, irmãos. Nós temos que falar, porque naquele dia o Senhor vai cobrar de nós. O Senhor Jesus, irmãos, a manifestação da justiça de Deus. Nós temos que seguir a Jesus, o seu procedimento santo, justo e correto. E a manifestação que Jesus manifesta em nós é aquilo que Deus aprova e agrada em você. Se Deus pode olhar para você agora, Ele tem agradado de você? Se Deus olhar do céu agora, pode falar, lá vai minha santa mulher de Deus, lá vai o meu santo homem de Deus. Será que Deus pode falar isso comigo e com você? Eita glória! Aleluia! Ó Santo de Israel! Será que você está aprovado por Deus ou já estás reprovado? E você sabe se você está sendo aprovado de Deus ou reprovado com as suas atitudes indecentes, com as suas atitudes depravadoras, agravando o Espírito Santo. Tem pessoas que estão cheias de adultério, cheias de mazela, e falam, o Espírito Santo está aqui dentro de mim, ele me usa. Ah, usa o quê, irmão? A Bíblia diz que o Espírito Santo não habita no templo sujo, que somos nós o templo. Se o templo estiver sujo, o Espírito de Deus sai, porque ele é santo. O Espírito de Deus não é imundo, não, irmãos. Ele quer morar dentro de você com santidade. Ele vai ter prazer. Eis que tua porta e bato, deixa eu entrar de novo. Você me afastou por quê?
Por que você me afastou, você de mim? Eu morava aí dentro, eu fazia morada e hoje você está no casamento duplo, na vaidade. Eu já afastei de você há muito tempo. Eu quero fazer morada de novo na sua vida e você não dá lugar para mim. Por que você está afastando de Deus? O mundo aí tem coisas boas, mas tudo são passageiras. Tudo você quer no mundo você pode fazer. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aí o apóstolo Paulo vem falando de novo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso deixar se dominar por nenhuma delas. O que está te dominando, crente? O Domingão do Faustão? O programa Porta da Esperança? O que está te dominando? Dentro da sua casa, cada dia está te dominando. Todo dia o Satanás consegue tirar um pouquinho. Irmão, vamos ver o que está em nós, está atrapalhando. Eu vou dar uma simbologia para o irmão. Se você pôr um café com leite e misturar, o café com leite vai misturar. E se você pôr um copo d'água e pôr uma colher de azeite, ele não vai misturar. Você mistura, o azeite sobe, fica limpo por cima da água. O que eu quero dizer com isso? O mundo pode misturar tudo. Tem muitos crentes aí misturados. Mistura com o mundo. Ainda eu tenho certeza da minha salvação, irmão, pelo amor de Deus. Eu não estou te julgando não, mas faz uma reflexão aí em você. Faz uma checagem. Procura saber o que está te conduzindo a perder a presença do Espírito Santo. E muitos crentes perderam a essência. A cada dia perde essência, a cada dia é um troço novo, a tecnologia nova, a cada dia é um negócio novo. A tecnologia está sugando muitos crentes. Tem pessoas que não conseguem ficar sem o celular meia hora, fica doido da cabeça, fica doente, mas a Bíblia não quer ler. Consertai o caminho. Ninguém quer isso, ninguém quer conserto, mas aquele que quer morar no céu, ele glorifica a Deus. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu já estava saindo fora, agora através dessa palavra que o Espírito Santo está usando o teu servo, eu vou consertar o meu caminho. Irmão, isso é bom. Deus gosta de humilhação, Deus gosta de ver um coração quebrantado. Não adianta estar na igreja para fazer papel de bobo e ir para o inferno, irmão. Pelo amor de Deus, eu aceitei Jesus, saí do mundo. Eu sei que o mundo escraviza, o mundo é mau. Eu saí de lá porque eu queria vir para a presença de Deus, ser limpo. E muitas das vezes, o povo está aí, brincando de ser crente, trocando Jesus por causa de coisa à toa. Mas o pecado faz separação de Deus. Os danos da transgressão, irmão, vai levar muita gente para o inferno. Quando você compra um aparelho de telefone ou compra um aparelho de som, vem junto o manual como instalar aquilo. Vem um manual, ó, o fio vermelho pega aqui, vem um manual direitinho para você instalar e não errar. Assim é a Bíblia de Deus, é o manual do crente, cada coisinha tem detalhe para a sua vida. A Bíblia tem detalhe para nós, irmão, cada detalhe da Bíblia é importante para nós. Muitos hoje querem uma palavra de avivamento, quer uma palavra aí, eu queria uma palavra que eu estou sofrendo, eu queria uma palavra de amor. Essa é a verdadeira palavra de amor para tu consertar o teu caminho. Essa que é a verdadeira palavra de amor. Agora eu te falo de Gênesis, Apocalipse, que dia que Jesus refrescou na palavra de Deus? Que dia que Jesus deu assim passou a mão na cabeça do pecado? Nunca. Deus cobrou severamente daquele povo. E nós, irmãos, que somos servos de Deus, por causa da depravação da nação, aquele povo
tinha que vir a iniciativa de Deus para mandar o seu Filho amado para nos resgatar. E Deus está falando, irmãos, sobre os pecados, sobre a sua provisão de salvação por causa da aliança com Abraão. A capacidade de Deus não é lançar ninguém no inferno. Não. Deus, Ele quer fazer uma aliança com o homem de novo. Ele quer fazer aliança. Quando Amós, no capítulo 4, versículo 12, ele falou assim: prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. É preparar o caminho. Tem pessoas que falam, todos os caminhos levam à venda. Com certeza. Todos os caminhos levam à venda. Com certeza. Eu concordo com você. Mas o caminho que leva ao céu é só Jesus, é um só. Porque o Senhor Jesus, se falasse, eu sou os caminhos, no plural, e não falou, eu sou o caminho. Se não passar por Jesus, irmão, não tem jeito de herdar o céu. Quando você vai fazer uma prova, tem ali os critérios. Tem a prova, não pode rasurar, não pode fazer, tem os critérios ali. Marcar o X não pode apagar, marcou, está marcado. Tem um critério. Quando você vai no fórum, o juiz está lá o cartaz, ó, proibido de entrar de bermuda, de chapéu, de chinelo de dedo, roupa decente. E como é que quando você vai na presença do juiz, você se veste comportamente? E na presença do juiz, você não está se comportando. O que está acontecendo com você, irmã? Irmão, o que está acontecendo? Pede a Deus agora misericórdia. Manda Ele te balançar, Espírito Santo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou enfraquecendo, irmão, não é humilhação não. Nós estamos te humilhando para Deus, não é para o homem não. Senhor, Espírito Santo, tenha misericórdia. Me faça de novo, como o Senhor fez era comigo outrora. Eu ouvi a tua voz, hoje eu não ouço mais. Hoje canto hino, eu fico irado. O que está acontecendo com você? O que está te tirando? O que está te tirando da presença de Deus, irmãos? Seja real contigo mesmo. Seja verdadeiro. Não seja um crente falso. Um crente que tudo pode. Um crente que anda à vontade. Vai andando à vontade. Vai andando à vontade. Irmãos, Israel, ele estava com a depravação espiritual terrível. Ele estava andando. Você pode ver ali que Isaías no versículo 8 que eu li. Se você for entender ali, o Senhor puder salvar os pecados da nação, separaram do Senhor. Israel, quando estava em apuro, pedia reforço a Deus, Deus fazia, mas depois eles continuavam pecando. Eles continuavam no pecado. Eles eram casados com o mundo e amigados com Deus. Mesmo assim, Deus teve misericórdia de Israel. Aquele povo pecador, miserável, o Senhor sempre estava do lado. E aquele povo falou assim, ó, que esse sangue desse homem cai sobre a nossa cabeça. Está lá até hoje. Eles pediram que o sangue daquele homem caísse sobre nós. Está lá as guerras. Está lá. Às vezes nós não sabemos o que falamos. Com a nossa boca nós bendizemos o nome do Senhor e com a nossa boca nós amaldiçoamos. Você sabia disso? Vê o que você está falando, criticando a doutrina, criticando a palavra, me criticando. Esse irmão pega duro demais. Cuidado para você não ferir o Espírito Santo. Ele é que está falando na minha boca, nem eu que estou tirando palavra atrás da minha orelha. Ele é que põe palavra. Quando eu peguei o microfone, eu estava vazio, não tinha nada. Mas o Senhor que está falando, cuidado para tu não blasfemar contra o meu espírito.
A irmãzinha canta lá, cantou muito feia. Irmãos, o Espírito Santo, ele está recebendo o louvor da irmãzinha. E o seu louvor está sendo reprovado. Não tem que cantar bonito, tem que, meu irmão, pelo amor de Deus. O profeta Isaías 29, versículo 13, ele fala: muitos me louvam com os de lábios, mas o coração está longe de mim. Aí Ezequiel 31, 33, ele senta até a nós, fala que é um de nós, ouve a palavra, mas o seu coração só ambiciona lucro. Hoje está aí, irmãos, para cantar numa igreja é 5 mil reais. Para cantar numa igreja é 20 mil reais. Que isso, irmão? Virou comércio. Eu concordo que o cantor precisa pagar uma viagem de avião, precisa alimentar, tirar uma oferta para ele, isso é claro, mas hoje a ganância está aí. A ganância tomou conta do coração do povo. Hoje, para falar, para dirigir uma mesa de oração é uma dificuldade, mas para ir para pecar é fácil. Para pecar é fácil demais, mas para as coisas de Deus tudo põe dificuldade. Ah não, hoje eu estou cansado, mas quando fala, ó, vai ter um churrasco na casa da minha mãe lá, vai juntar com os grupos, as más conversações. Você ainda está nessa igreja, você não pode nada. Olha que calor isso, irmão, não esquenta a cabeça que os outros falam. É a tua alma que tem que ser salva. O povo, se vocês não quiserem entrar na palavra, problema é deles, mas a palavra tem sido pregada. Se vocês não quiserem a salvação, é problema deles. Se eles não quiserem a palavra, o problema é deles. Eles vão para o inferno de cabeça para baixo. Mas nós estamos aqui falando do amor de Jesus. Do amor de Jesus para você. E o Senhor, quando Jeremias, no capítulo 15, Jeremias estava olhando para aquele povo. Mas aquele povo não. O Senhor falou com Jeremias, no capítulo 15, versículo 6, ó, não intercede para esse povo que eu não vou ouvir. Você sabia que o pecado impede que a oração seja respondida? Lê lá em Salmo 66, versículo 18. Se o meu coração tiver iniquidade, a minha oração é interrompida. Deus não ouve. Olha só que seriedade, irmão. Salmo 66, versículo 18. Esses pecados incluem também assassinato, mentira, injustiça e planejar o mal. Quantos crentes planejando mal? Jogou os irmãozinhos para fora com palavras duras. E agora aquele irmãozinho que você matou ele com palavra, morreu. E agora como é que você vai pedir perdão, moço, a moça, hein? O seu lugar é lá no mundo, nem aqui dentro da igreja não. Olha como é que você não sabe nem cantar e foi embora, matou a irmãzinha. Tem pessoa que não tem estrutura para aguentar as pedradas. Mas às vezes a gente, como servo de Deus, vê uma palavra mal falada. A Bíblia diz que uma palavra falada ao seu tempo, quão boa é, mas fora do seu tempo suscita a ira, implica a morte espiritual. E quantas pessoas saíram da igreja por tua causa, que você falou palavra para ele e hoje ele morreu? Como vai ficar a sua situação agora? Como vai ficar a sua situação, irmão? E o Senhor, no Isaías, ele também fala para que nós possamos fazer uma revista. Suas ações, outrora, era como os cobras venenosas e hoje também é como víboras dentro da igreja. A Bíblia diz em Provérbios 12, versículo 18, a cujas palavras são como espada, mas o justo leva saúde. Aí o irmãozinho tropeçou aquilo, depois foi embora. Eu pus uma reflexão aqui semana passada, falando aqui a igreja e o botequim. O irmão chegou na igreja, o telefone ligado, começou a tocar, aquele irmão repreendeu o irmão, falou assim, aqui é igreja, aqui não é lugar de atender telefone não.
E o irmãozinho foi embora. O irmão foi embora. Aí chegou no botequim, ele perdeu a cerveja, ele chorando muito porque decepção que teve. Ele queria ter uma resposta de Deus, queria um acalmamento para a sua alma. E o rapaz, o garçom, ele entornou o copo de cerveja na mesa. E o garçom limpou, cuidou dele. Isso acontece, pode ficar à vontade. Eu vou te dar outro copo de bebida, irmãos. O mundo está aí. E quantos crentes estão sendo dominados pelo mundo? Ah, na igreja é isso, na igreja é aquilo. Eu prefiro ficar no mundo do que dentro da igreja. Aí é a sua escolha. Você que vai decidir a sua sentença. Esses pecados inclui também assassinato com palavras, crente mentiroso, fazendo justiça com seu irmão, planeja o mal. Para com isso, irmãos. Aquele irmãozinho quer subir para o céu, ele é tão fraquinho, ajuda ele. Não vamos apedrejar, não, vamos ajudar o irmãozinho para morar no céu conosco. E muitas das vezes, irmãos, o povo está aí, andando de qualquer maneira, fazendo as coisas que Deus não se agrada. O profeta, usando pronomes no plural, os profetas Isaías, nós, se identifica com o povo, o Senhor se identificando com o povo. Israel era tão corrupto espiritualmente, sem justiça, sem retidão, era como eles estivessem nas trevas, cegos e mortos. Isaías profetizou isso. E hoje na igreja, você vai concordar comigo, quantos crentes cegos espiritual dentro da igreja, mortos. Para ir na igreja tem que ser igual o carro velho, tem que saber do empurrão. Vamos empurrar o carro para pegar, irmão, não é assim não. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque essa palavra vai acabar, vai chegar uma hora que vai ter o final, não vai ouvir a palavra mais. Vai cessar aqui na terra. O profeta Jeremias, ele foi bem claro. No capítulo 31, versículo 17, ele foi bem claro que ele falou com aquele povo. Irmãos, ele foi bem claro. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança para você. Você que está no pecado, há esperança ainda para você. Ainda há esperança, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão para os seus termos. Há esperança. Amanhã eu vou entrar numa campanha às 8 horas da manhã. É aqui uma campanha restauração da família. Quantas famílias destruídas por causa do pecado do pai, por causa do pecado da mãe. Os filhos estavam na igreja com decepção do pai e da mãe, saíram da igreja por causa do pai e da mãe. Isso não é justificativa para sair da igreja não, mas se entristece. Eu vou ficar dentro da casa do meu pai e minha mãe em pecado, fazendo as coisas erradas, e eu aqui fazendo papel de bobo. Tu vai prestar conta com Deus. A sua má conduta, a sua perversidade, matar a sua família. Matar a sua família. E agora, irmãos? E o Senhor está falando hoje, nesta noite, para você. Ele só quer um conserto. Ele só quer um conserto. Isaías também, no versículo 11, irmãos, eles queriam justiça e ajuda, mas não encontraram nenhuma. Isaías confessou que seu povo era conhecido com seus muitos pecados, rebelião deliberada contra o Senhor, mentira, injustiça e desonestidade. Quantas desonestidades dentro da igreja. O irmão engana o outro, a irmã engana o outro. Esse segredo eu vou levar para o túmulo. Vai levar para o túmulo, com certeza. Mas o segredo naquele dia ele vai ressuscitar. Os mortos ressuscitarão primeiro. O julgamento vai começar primeiro para a casa de Deus.
e depois para os desobedientes que estavam na igreja e praticava perversidade. Cada um de nós vamos comparecer no trono de Deus para prestar conta com Deus. E você hoje pensa direitinho em qual estado grave que você está, que não consegue deixar o pecado, que não consegue deixar as coisas, irmãos. Faça uma reflexão aí hoje na sua mente. O que está acontecendo com você? Você não era assim. Por que você está mudando? Por quê? Por que você está mudando, irmão? Não muda não. Continua na fiação, continua na perseverança. Continua porque Deus, Ele está falando. O Senhor está falando hoje com você, nessa noite. O Senhor está falando. O Senhor está falando. O Senhor hoje está falando com você. O Senhor está falando para mim e para você o que está acontecendo. O Espírito de Deus, Ele quer fazer morada aí novamente. O Espírito Santo, irmãos, quando um crente peca aqui, quando o diabo traça um crente, o Espírito Santo sobe diante de Deus. Aí, como diz o hino da Leia Mendonça, covardia. Enquanto eu estava lá, mais um diabo derrubava, porque largou os preceitos do Senhor. Não seja como Emineu e Fileto, que estava fazendo as coisas erradas, e Paulo exortava aqueles homens. Isso aí, Paulo falou assim: agora eu vou te entregar suas almas para Satanás. E Satanás veio e matou Emineu e Fileto. Cuidado. Deus não contenderá com o homem para sempre. Deus não vai contender com o homem para sempre. Deus não vai contender com o homem para sempre. Deus não vai contender para sempre com o homem. Não vai atender. Não vai atender. Por quê? Porque o Senhor, Ele fala, irmãos, a oportunidade é uma vez só. A oportunidade é uma vez só. É uma vez só a oportunidade. Não tem jeito, irmãos. E o Senhor, Ele está falando para mim e para você nessa noite. Vê aonde que o diabo está te enganando. Vê aonde que o diabo está te tragando. Vê aonde que o diabo está te tragando. Nós sabemos se a nossa vida está em dia ou precisa de um reparo. Deus, Ele quer de nós, irmãos, sinceridade. Ele quer de nós mais temor a Deus. E às vezes nós falamos assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu era tão assim. Você lembra que pela madrugada você orava a Deus e Deus te respondia? Você lembra? E hoje? Deus não está me respondendo mais? Por quê, irmãos? Por que Deus não está te respondendo mais? Você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe que Deus está falando conosco. E eu tenho certeza
que o Senhor, Ele falou conosco poderosamente nessa noite. E eu tenho certeza que a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não vai vazia. Não. A palavra de Deus, ela tem o seu lugar certo. Ela tem um lugar certo. E por isso, eu deixo essa palavra para os meus amados irmãos e veja direitinho o que está acontecendo. Vê aí direitinho, tá bom? Vamos ouvir um louvor aí bonito. Olha só que letra linda. Daniel e Samuel cantando aí bonito aí para você.